Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. O melhor lugar que eu e você podemos estar é no centro da vontade de Deus, é aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprendendo dele, crescendo junto com ele. Esse é o melhor lugar que eu e você podemos estar. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra de Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42, uma palavra já muito conhecida, eu creio que você conhece também esta palavra, que é sobre Marta e Maria, quando Jesus se hospeda ali na casa de Marta, e Maria fica ali aos pés de Jesus ouvindo ele, ouvindo os ensinamentos dele, a sabedoria dele. O melhor lugar que eu e você podemos estar é aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprendendo dele, crescendo na graça e no conhecimento dele. Esse é o melhor lugar. Então vamos lendo aqui do versículo 38 ao 42 e logo após nós vamos estar orando, vamos estar conversando com Deus. Tenha em mente, tenha essa consciência no seu coração que você vai orar a Deus através de Jesus Cristo, você vai conversar com Deus. Não é qualquer pessoa, é Deus. Você já teve essa consciência de que você está conversando com Deus, o Criador de todas as coisas, o que tem domínio sobre todas as coisas, que é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Olha o que fala aqui no Salmo 24, onde nós lemos esse texto, o versículo 1. Tudo é de Deus, tudo. Até eu e você, nós somos de Deus. E tudo que você tem, na realidade, não é seu, é de Deus. Essa é a realidade. Então, tudo é dele. É bom nós termos esse entendimento e esta consciência. E também temos a consciência de que nós estamos conversando com a pessoa mais poderosa de todo o mundo, de toda a criação, que é Deus, ao Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Então a terra pertence a Deus e tudo que está nela. E a mim, e eu e você também, nós pertencemos a este nosso Deus. Então, quando você for orar, nós vamos orar logo após a meditação desta palavra, tenha essa consciência, você está conversando com o dono de todas as coisas, o Criador. Tanto lá no livro de Colossenses fala que ele é criador de todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Tem muita coisa que Deus criou que eu e você não conhecemos, que nós não vimos ainda. Muitas coisas nós vamos ver depois que nós partimos dessa para a glória, quando Jesus nos chamar, ou através da morte, ou através do arrebatamento. Aí nós vamos ver muitas coisas que ele criou, invisíveis, que nós não conseguimos ver com esses olhos. O apóstolo Paulo foi muito bem claro em 1 Coríntios capítulo 12, que ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz que viu coisas tão surpreendentes, coisas tão maravilhosas, que não existe palavra, não conseguiu achar palavras para descrever as maravilhas, as coisas que ele viu. Então tem muitas coisas maravilhosas que Deus criou. E nós estamos conversando com este nosso Deus, meditando na palavra dele, através do seu Filho Jesus Cristo, a qual onde Deus criou todas as coisas através do seu Filho Jesus Cristo. Tudo o que Deus criou, tudo que se fez, fez através de Jesus. E nada que fez, se fez sem ele, fez-se para ele. É o que Deus nos fala aqui também, em João capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, depois nós vamos ler o texto aqui de Marta e Maria. Mas aqui no versículo, João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, do 1 ao 4 melhor, você vai ver. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ao versículo 3, presta atenção nesse versículo 3. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Dele quem? De Jesus Cristo. Tudo que Deus criou foi através do Filho dele, Jesus Cristo. Tanto as coisas visíveis que nós vemos, como as coisas invisíveis. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então tudo foi feito, até eu e você fomos feitos através de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Você foi feito para Jesus Cristo, para estar com ele. Então o melhor lugar que você pode estar durante a sua vida, tanto aqui neste mundo, como na vida futura, na vida eterna, é aos pés de Jesus Cristo. É com Jesus Cristo. E Maria, ela entendeu isso de logo, sim, de prontidão, de imediato. Ela já teve ali aquele desejo de querer estar aos pés de Jesus. E que nós venhamos ter esse desejo, esse querer de estar aos pés de Jesus, de estar em comunhão com ele, de estar no centro da vontade de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo.
A palavra de Deus para você hoje é: o melhor lugar para você estar é aos pés de Jesus, é aprendendo de Jesus Cristo, é crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o melhor lugar para você estar, para mim estar, para todos nós estarmos, para toda a humanidade estar. É em Jesus Cristo, é nele que nós devemos estar. Então vamos ler aqui, para depois nós estamos orando, Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Então Jesus entrou no povoado, estava caminhando. Caminhando para quê? Fazer a obra de Deus. Jesus ele não parava. Estava sempre caminhando, estava sempre fazendo a obra de Deus. Teve até algumas pessoas que seguiam e disseram: ó, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, não. Os passarinhos têm ninhos, os animais têm suas tocas, mas o filho do homem não tem nem travesseiro onde reclinar a cabeça, não. Ele não parava, Jesus Cristo ele não parava. Uma vez ele até fez um milagre no sábado, os fariseus queriam impedir ele, porque ele fez um milagre no sábado e na época não podia, por causa da lei, eles estavam presos na lei ainda. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não parava de trabalhar, ele não parava de fazer a obra de Deus. E por que você está querendo parar de fazer a obra de Deus? Você está querendo parar? Não pare. Continue caminhando com Deus, estando com Deus. Vou continuar lendo aqui. Tem um cachorro aqui, você está ouvindo, me atrapalhando aqui fazer o vídeo, mas não liga não. Presta atenção aqui na palavra de Deus. Sempre que eu vou fazer vídeo aqui para vocês aqui, trazer a palavra de Deus, sempre tem algo aqui para atrapalhar, sempre tem alguma coisa que aconteça para atrapalhar o meu estar aqui na palavra de Deus, para atrapalhar eu trazer a palavra de Deus para você, para me desconcentrar, para desconcentrar você também. Mas não ligue. Eu já parei muitos vídeos, já é uma luta, é um problema, uma luta espiritual. Isso aqui é um problema espiritual, eu entendo. O diabo não quer que eu traga a palavra para você. O diabo não quer que eu leia a Bíblia para você. Não quer que nós oramos, nós venhamos entrar em comunhão com Deus. Então, eu não vou falar dos absurdos, das coisas que acontecem aqui não, para você não ficar assustado. Mas é tanta coisa que acontece que é para me impedir de trazer a palavra para você, mas eu não paro. E não vou parar. E eu vou continuar perseverante no nome de Jesus Cristo, abençoando a sua vida, trazendo a palavra de Deus para que você seja abençoado. Então, quando você ouvir alguma coisa diferente aqui no vídeo, não estranhe, continue focado aqui na palavra de Deus, ore aí, né, para que você seja abençoado. Então Jesus estava indo de caminho e passou por um povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta hospedou Jesus na casa dela. Imagina que privilégio, que honra. Você tem essa oportunidade também de hospedar Jesus Cristo na sua casa. Hospede ele na sua casa. Deixa ele morar na sua casa. Peça a ele: Jesus, entre na minha casa. Abra os portões da sua casa, as portas da sua casa para Jesus Cristo entrar. Ceia com ele, festeja com ele, deixa ele festejar com você, deixa ele estar em cada cômodo da sua casa e principalmente no seu coração, deixa ele entrar no seu coração. Tenha intimidade com ele, é uma honra. Porque Jesus ele se faz presente neste mundo ainda. Não em carne, em osso, como ele veio aqui na época aqui de Marta e Maria, mas em espírito, ele está aqui. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele está aqui, ele está aí com você. E ele prometeu, e tenho a certeza disso, lá no último capítulo de Mateus, capítulo 28, antes dele assunto ao céu, depois que ele ressuscitou, ele disse: ó, e tenho a certeza disso, eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim de todas as coisas. Então ele está com você. E permita ele estar na sua casa, permita ele estar no seu coração. Foi uma grande honra para Marta. Ao versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então Maria aqui já de prontidão, sentar ali aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. É maravilhoso você poder sentar. Eu fico imaginando aqui a honra, o privilégio que ela pôde de ter Jesus Cristo na casa dela. Imagina comigo, imagina você aí agora na sua casa. Jesus na sua casa e você sentado ali aos pés dele. E ele ensinando você, ele abrindo a sua mente. Não, imagina, e você aprendendo, você descobrindo coisas novas, você crescendo em espírito, crescendo em verdade, crescendo em todos os aspectos, em todas as circunstâncias.
Imagina, foi o que aconteceu com Marta, foi o que aconteceu com Maria aqui, que estava sentada aos pés de Jesus. E Jesus, ele não era mais um religioso qualquer, Jesus não era uma pessoa religiosa, não. Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 7, no versículo 28 a 29, diz que as multidões o seguiam e ficavam maravilhadas com seus ensinos. Por quê? Porque não ensinava como os fariseus, como os escribas da época, não. Ele ensinava com autoridade e com poder. Ele ensinava com autoridade e com poder. Mas por que ele ensinava com autoridade e com poder? Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele vivia com Deus. Ele tinha um coração puro. Ele era um verdadeiro adorador, que adorava a Deus em espírito e em verdade. Então, no que ele ensinava com autoridade. Ele ensinava com propriedade. Porque ele mesmo disse, as coisas que eu ensino, não ensino de mim mesmo, mas do Pai que me dá. Do Pai que envia, eu transmito do Pai para vocês. O Pai me transmite e eu transmito do Pai para vocês. É o que ele fazia. Aqui, ó, Mateus 7, para não ficar só nas minhas palavras, Mateus 7, os últimos versículos, para você ver que as multidões ficavam maravilhadas. Mateus 7, versículo 28 a 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele ensinava com autoridade, não como os religiosos. Deus não quer que você seja só mais um religioso, mais um fanático, mais uma pessoa que está sempre batendo cartão na igreja, que está sempre carregando a Bíblia aqui debaixo do braço. Não. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, comunhão com Ele, quer que você esteja sentado aos pés do Filho dele, Jesus Cristo, aprendendo dele. Ele quer que você esteja no centro da vontade dele, através do Filho dele, Jesus, como Maria estava. Essa passagem aqui é uma passagem conhecida por muitos, é uma passagem conhecida por todos nós, lida e relida várias e várias vezes, mas sempre Deus revela algo novo, ilumina. E é sempre necessário lembrar a postura de Maria para o nosso crescimento. Porque muitas vezes o corre-corre, as ilusões da vida, as vaidades da vida, os enganos da vida, nos tira dos pés de Jesus, nos afasta de Jesus Cristo. Aí a necessidade de você voltar para esta passagem, para esta palavra e sentar novamente aos pés de Jesus. Ou se você está sentado aos pés de Jesus, permanecer. Não se levante por qualquer coisa, não se levante por qualquer vaidade, por qualquer engano, por qualquer ilusão deste mundo, não. Aprenda de Jesus, esteja no centro da vontade de Jesus Cristo, de Deus. Ao versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então Marta já estava totalmente ao contrário de Maria. Estava agitada, estava perturbada com tanto serviço, com tanta coisa. E ainda ficou ali meio que indignada porque Maria não estava ajudando ela, porque Maria, em vez de estar ajudando ela, está ali sentada aos pés de Jesus. Então se aproximou de Jesus e disse, imagine que Marta se aproximou de Jesus e não foi de qualquer forma. Imagina que ela irada. Ela estava irada porque a Maria, a irmã dela, em vez de estar ajudando ela, humanamente falando, não, ela estava aos pés de Jesus, no lugar certo, onde ela deveria estar mesmo, e onde Marta também deveria estar. Mas Marta não entendeu ainda, ela não tinha entendido ainda, que a melhor coisa é estar aos pés de Jesus, no centro da vontade de Deus. Então ela estava irada. Quantas pessoas às vezes estão iradas contra você simplesmente porque você está aos pés de Jesus, porque você simplesmente está no centro da vontade de Deus? Como os discípulos que foram martirizados. Por que eles foram martirizados? Por que eles foram perseguidos? Por que a igreja primitiva foi pisada, pisoteada, né? Teve muitos mártires, teve tanta perseguição, teve tantas coisas. Por quê? Porque simplesmente os discípulos, a igreja primitiva, estavam no centro da vontade de Deus. Simplesmente por isso. Então, às vezes, você está sendo perseguido. Às vezes, as pessoas se levantam furiosas contra você simplesmente pelo fato de você estar no centro da vontade de Deus, como Maria. Marta, então, vem aqui furiosa. Ela se aproxima de Jesus e diz, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Está indignada aqui. Ordena-lhe. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas.
Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. E o interessante aqui que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus respondeu para ela que ela anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, não tem necessidade de preocupação nenhuma, de ansiedade nenhuma, angústia nenhuma, desespero nenhum. Confie em Deus. Peça a Ele que você venha ter mais fé nele. Peça que Ele aumente mais sua fé, sua confiança nele, sua fé, sua confiança nele. Peça a Ele que Ele venha ajudar você a estar nos pés dele, a estar como Maria estava, no centro da vontade de Deus, aos pés de Jesus. Que você medite nesta palavra, eu quero estar orando agora com você. Eu quero estar agradecendo a Deus por esta palavra e que você venha estar ao centro da vontade de Deus. Ou se você já está, permaneça. Esteja vigilante e sóbrio. Seja vigilante e sóbrio, que em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Deus nos alerta, usando o apóstolo Pedro, que fala que o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo, ele está ao derredor, procurando uma brecha, procurando alguém que ele possa, alguma vítima, para que ele possa tragar, destruir. Então, fique no centro da vontade de Deus, vigilante, sóbrio, aprendendo de Jesus Cristo, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Jesus Cristo, é nele que está escondido todos os tesouros de conhecimento e de sabedoria. Toda a sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência, a força, a saúde que você precisa, tanto espiritual como física, está na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus disse: se estáis cansados, venha até ele. Mateus 11, 28. Venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Aprendei de porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então vá até aí. Aprenda dele, você vai ter descanso em sua alma, vai ter paz na sua alma. O jugo dele é suave, o ensino dele é leve. Faça isso. E não só hoje. É necessário fazer isso todos os dias. Não porque você leu a Bíblia hoje, eu vejo um engano de muitas pessoas nessa questão. Ah, mas eu li muito a Bíblia ontem, eu orei muito ontem, eu busquei muito a Deus ontem, então hoje eu vou me relaxar. Hoje eu vou fazer outras coisas, outros programas. Não, não faça isso. É todos os dias. O ontem passou, o ontem ficou para trás. Você leu muito a Bíblia ontem? Você orou muito ontem? Conversou com... Ontem foi ontem. Ontem acabou. Ontem passou. O ontem foi passado. O ontem não existe mais. O hoje é hoje. É necessário que hoje também você faça a mesma coisa e mais ainda. E procure ser melhor ainda do que você foi ontem. É um crescimento contínuo. Não pode parar. Você tem que ser melhor a cada dia, tem que se aproximar cada vez mais desse nosso Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. É a palavra de Deus. Faça isso todos os dias. Então, não só porque você orou muito ontem, ou leu muito ontem, hoje você pode dar uma relaxa. Não. Continue lendo, continue perseverante nos caminhos desse nosso Deus. Amém? Quero estar orando por você, abençoando a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por esta palavra. E eu peço, Pai, com as mãos erguidas, estendidas sobre esta pessoa, Pai, que só abençoe ela, Pai. Peço, fortaleça ela e ajuda ela, Pai, a estar no centro da vontade do Senhor, no nome do seu Filho, meu Pai, Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai, e se ela já está, Pai, ajuda ela a continuar, Pai, ficar firme, Pai. Continue vivificando ela, Pai, nos caminhos, nos preceitos, meu Pai, nos projetos e nas obras do Senhor. E eu peço que o Senhor perdoe os pecados dela, Pai. Pecados por pensamentos, pecados por palavras, por atos, atitudes. Tenha misericórdia dela, meu Pai, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E eu peço, abençoe ela grandemente, Pai. Com força, Pai, com ânimo, com entusiasmo, com perseverança. Ajude ela a ser perseverante nos caminhos do Senhor. Eu peço que o Senhor aumente a fé dela. Eu peço, meu Pai, que o Senhor dê sabedoria a ela. Eu peço que o Senhor dê ela desejo no coração dela, Pai, de estar aos pés do seu Filho Jesus Cristo, de estar no centro da vontade do Senhor, Pai, de ler a palavra do Senhor, de buscar o Senhor, Pai, de estar em comunhão com o Senhor, Pai. É o que eu te peço sobre esta vida, Pai. Eu peço que o Senhor abra portas nesta vida que precisa ser aberta. Esta vida, meu Pai, que está empacada, Pai, que está travada, Pai. Abra essa porta para ela, Pai, é o que eu te peço, Pai. Abençoa ela, que ela venha a ser mais do que vitoriosa em Cristo Jesus, para a honra, meu Pai, e glória do nome do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. E até amanhã, se Deus quiser e permitir. Se Deus quiser e permitir, nos der força, estaremos aqui novamente para meditarmos juntos na palavra de Deus e orarmos mais uma vez
no nome do Filho dele, Jesus Cristo.